Para a nossa última conversa do dia, e às quartas a gente tem o professor Legene Mirhan aqui com a gente. Olá, professor, tudo bem com você? Thalita, tudo bem? Mais uma semana juntos aí, e sempre quente, né? Sempre quente. Agora todo dia tem notícia, inclusive Estados Unidos bombando, né? Porque Joe Biden venceu. Semana passada a gente teve participação do professor Legene durante vários dias aqui no Bom para Todos, comentando essa apuração que acontecia ali nos Estados Unidos. No final de semana saiu o resultado. Joe Biden é o presidente eleito, mas Trump ainda não reconheceu. A posse lá nos Estados Unidos acontece no dia 20 de janeiro. E a grande questão é: e se Trump não reconhecer? E se Trump se recusar a entregar o cargo ali até o dia 20 de janeiro? O que acontece? Há possibilidades dele se manter na Casa Branca? Há possibilidades de um golpe no país? Comenta para a gente, por favor, professor. Olha, Thalita, eu não vou dizer assim peremptoriamente, é impossível que o Trump continue a revelia do resultado, nem vou dizer que não tem como o Biden não tomar posse. É um determinismo que a gente sempre evita na análise internacional, né? Agora, olhando o passado, esta foi a 60ª eleição, 60, em 230 anos. Jamais na história dos Estados Unidos, que nesse período elegeu 45, apenas 16 foram reeleitos. Imagina que a maioria foi reeleita. Não, é o contrário. A maioria não conseguiu a reeleição. Nunca aconteceu na história nenhum incidente, porque a partir de agora, o que nós presenciamos semana passada? Quem faz a apuração nos 50 estados, estado por estado, que na verdade funciona como se fosse 50 países, quem faz essa apuração são as autoridades estaduais. Não existe uma justiça eleitoral nos Estados Unidos, nem estadual, muito menos nacional. As autoridades estaduais, elas seguem as leis estaduais, e são 50 leis, uma completamente diferente da outra. Deve ter lá alguns pontos que são iguais, parecidos, mas a maioria é diferente. Não temos uma lei nacional, não tem um TSE nacional, não tem uma comissão totalizadora nacional. Você viu que semana passada demorou, nós anunciamos antes o resultado, confiando nos nossos cálculos, projeções, mas o Biden estava eleito, considerou-se eleito, fez o discurso de eleito quando? Quando as redes de televisão, que participam da totalização também, estado por estado, anunciou que ele ultrapassou a barreira de 273 votos seguro do colégio eleitoral, que é o suficiente para virar presidente. Dane-se o resto. A festa começa nesse momento, quando ele reúne as condições já para ultrapassar a barreira. E até agora não terminou a apuração. Eu já tinha feito o cálculo semana passada, ele deve ultrapassar 300 votos, deve chegar em 306, né? A Geórgia vem para ele, né? São mais 15 votos. E o Trump deve ir para 232, né? Que são os 3 do Alasca e 15 da Carolina do Norte, né? 18 mais 214 que ele tem. Não vai passar disso. O resto é chororô de derrotado. Acontece que a tradição estadunidense é que, quando a imprensa anuncia, portanto, não tem um tribunal lá que anuncia, como no Brasil, coletiva de imprensa, o presidente do TSE, o presidente do TRE São Paulo, que anuncia o resultado para governador, etc. Ela é a imprensa. Aí, quando isto acontece, o derrotado pega o telefone: senhor presidente, parabéns pela sua eleição, uma campanha bonita, e fala lá umas frases, né, para dizer que não tem rancor, etc, etc. Né? É o jogo da política, o cavalheirismo, né? Dessa vez não aconteceu. Parece que o Trump tem um modelo de personalidade que não aceita nunca, jamais perder, ser derrotado. Aliás, ele falou uma frase que diz assim: não,
perder não está no nosso horizonte, né? Então, nós ainda não podemos prever, Thalita, e não é função do analista, mas nós calculamos probabilidade. Eu acho muito pequena, mas não é inexistente. Nessa altura do campeonato do mundo, não podemos duvidar de mais nada. Eu acho muito pequena a probabilidade de o Biden não tomar posse. Não só porque rompe uma tradição de 200 anos que eles se orgulham de ser uma grande democracia e joga por terra, como vai dar um exemplo para o mundo inteiro. Olha, vamos também subverter a ordem aqui, meu amigo. Nada de respeitar as eleições. Eu acho que é improvável, não é impossível que aconteça. Alguns analistas, e aí eu quero me somar a eles, a palavra construção de um golpe começou a ser usada nos Estados Unidos. E nós, eu e o meu companheiro Zé Reinaldo, né, que a gente escreve livro junto, né, um grande especialista em política internacional, nós começamos a dizer o seguinte: há um golpe em curso. Mas ainda nós não temos elementos para dizer que o Trump conseguirá implantar esse golpe. Você vê, ele demitiu ontem o secretário de Defesa. Parece que a rixa é que o Trump queria a lealdade absoluta das Forças Armadas a qualquer atitude que ele tomasse nesta linha de não sair da Casa Branca. Então, hoje ele demitiu mais um secretário, não sei qual pasta que é lá, porque secretário é a mesma coisa que ministro, né? Ou seja, e o Mike Pompeo deu uma declaração, que é o secretário de Estado, declaração que, olha, podem ficar tranquilos que a transição para a posse da próximo mandato do presidente Trump será tranquila. É impressionante, o Mike Pompeo ignora completamente o resultado eleitoral, né? E eu vi agora os números, falta pouco para terminar. Na Geórgia já terminou, mas a autoridade estadual não anunciou, né? Então, aquela vantagem pequena ampliou, quase 20 mil votos a favor do Biden, e a votação final já estabilizou em 76-71. Vai chegar a 5 milhões de votos a diferença, né? Exato, 5 milhões. Não é pouca coisa. E isso não altera mais, nem com uma recontagem aqui e ali, etc. Nenhum estado, as leis estaduais dizem que quando a diferença é menor que 1%, pode pedir a recontagem. Isso aconteceu, se não me falha a memória, em 3 estados, ou 4. Esses estados não alteram o resultado substancialmente e é muito improvável que se ache fraudes, problemas assim que possam alterar os números finais já consolidados de estado por estado. Quais são os próximos passos agora? Esses representantes eleitos, então os 55 da Califórnia, os 33 do Texas, os 29 de Nova York, eles vão se reunir na Assembleia Legislativa Estadual, que lá chama Câmara dos Representantes Estaduais. Cada estado tem uma Suprema Corte, vocês sabem disso, né? Já falei isso. Ali são 50 países que decidiram virar uma federação, né? Não é um país único. Então, esses delegados se reúnem na sede do Poder Legislativo Estadual e eles votam dentro da urna, lacram as urnas, eles têm um prazo, né, até o dia 23 de dezembro para mandar para a Câmara dos Representantes Nacional a documentação, as urnas, etc. Dia 6 de janeiro, eles apuram o voto desse. Portanto, o Colégio Nacional, já tinha dito isso, não reúne todo mundo junto, como no Brasil era, né? E a última vez que se reuniu aqui foi na ditadura, em janeiro de 85, quando o Tancredo teve 300 votos no colégio eleitoral e Paulo Maluf 180, né? Então, a oposição ganhou dentro das regras e das normas fixadas pela ditadura, mas nunca foi a tradição do Brasil o colégio eleitoral. Lá mas lá eles não reúnem os delegados nacionais, eles reúnem estado por estado, né?
Então, você tem uma situação anômala. E, apurado o resultado no dia 6 de janeiro, e volto a dizer, apenas 9 vezes nas 60 eleições, alguns estados não cumpriram aquilo que era determinado. Por exemplo, os 55 da Califórnia têm que votar no Biden. Só 9 vezes, alguns estados, e não todos, aconteceram, mas não alterou o resultado, né? A única coisa que alterou na história é que 5 presidentes na história tiveram menos votos no povo e ganharam no colégio. Esses 9 mudanças de voto nos estados dos delegados não alterou o resultado. E foram punidos. Bom, e feita a apuração no dia 6, lavra-se uma ata, arquiva-se os documentos, vai lá para a história, a biblioteca do Congresso, está tudo guardadinho e tal, e dia 20 de janeiro toma posse. Eu acho muito difícil, mas não é impossível, acontecer alguma coisa que altere este processo. Eu, pelo menos, estou com essa opinião. Vamos ver com o curso dos acontecimentos. Ele já negou para o Biden o direito a nomear uma comissão de representantes para a transição com acesso ao dinheiro, inclusive, para remunerar, para viajar, para não sei o quê. Ele negou. Ele bloqueou isso. Ele mandou o Procurador-Geral da República dos Estados Unidos, que é parecido com aqui, mandar os estados, os seus procuradores federais nos estados, averiguarem essas questões das fraudes e entrar com processos judiciais. Ou seja, na cabeça dele, se é lunático ou não, né, está em curso um processo de contestação do resultado e ele se proclamar um presidente eleito. Isso é uma situação inusitada na história dos Estados Unidos. Puxa vida, Trump não reconhecendo lá, como você diz, essas possibilidades golpistas. E aqui no Brasil, a gente tem o Bolsonaro, o presidente do país, não reconhecendo também, né, a eleição de Joe Biden como presidente e indo além, falando sobre uma possível guerra com os Estados Unidos. Vamos, inclusive, retomar essa fala de Bolsonaro, em que ele disse: se não tem mais saliva, vamos de pólvora. Vamos dar uma olhada nessa fala de novo, depois eu quero ouvir o professor Legene sobre isso. Recupera pra gente, Gui? Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que, se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. A gente chega nem a levar mais a sério, né, o que ele fala, mas como a gente pode interpretar uma fala como essa? Você dá risada, né, professor? Não, sabe por que eu dou risada? Porque eu nunca vi povo tão criativo quanto o brasileiro. E olha, eu conheço muitos outros países, 20. Não tem criatividade, é tudo chato nos outros lugares. Aqui é demais. E o meme que eu mais dei risada sozinho, hoje eu estou rindo porque eu estou lembrando ele na cabeça, é assim: olha, pessoal, eu fiquei 24 horas fora do ar, mas agora eu descobri que o nosso presidente debochou da morte de uma pessoa, chamou todo o nosso povo de maricas e acabou de declarar guerra aos Estados Unidos. Não é possível uma coisa dessa. Eu vejo os comentários da CNN e da Globo News no Brasil, eles não acreditam mais. Agora, nada acontece. Nada acontece. 42, 43 pedidos de impedimento. Rodrigo Maia não coloca em votação. Coloca em votação, mesmo que perca. Tem que criar um sentimento fora Bolsonaro muito grande. Não dá mais, né? Como que o Brasil não reconhece a vitória? A China e a Rússia não reconhecer? Eu até entendo. Eles estão cautelosos, né? Existe possibilidade pequena, mas existe, de mudar resultado. Então, é outra. Mas nós não somos a China nem a Rússia, pô, né? E só eles, só a China e a Rússia não reconheceram até agora. Mas ninguém, a Europa inteira já reconheceu. Então, olha, já não dá mais para falar. Olha, eu sinto vergonha que está acontecendo, o Brasil está desmoralizado. Já não tenho mais palavras, a língua portuguesa é muito rica, mas não dá mais para expressar o que eu estou sentindo. Agora, será que é só eu? Eu sei que tem muita gente que está, mas tem ainda uma parcela grande que
Não está percebendo as coisas? Não é maricas? Olha o preconceito do termo, já não se usa isso ó, faz muito tempo. Então, até o embaixador, que é amigo dele, esqueci o nome do embaixador, chamou Chapman, né? Todd Chapman, fez um churrasco na embaixada para a família do Bolsonaro. Familícia, né? Ele debochou, ele colocou um vídeo sobre o poder dos fuzileiros navais, que são os Mariner Corps, né? Mariners. São as tropas SEALs, né? SEAL, SEALs. São as tropas melhor treinadas em todo o planeta. Então, ele só mostrou um trechinho. E aí, os memes brasileiros, olha aqui o exército preparando para a guerra, pintando guia, pintando rodapé de rua, quer dizer, isso é verdade, é uma pena, né? Se nós não aguentaríamos 3 horas de guerra com a Venezuela, quantos minutos nós vamos aguentar de guerra contra os Estados Unidos? É impressionante. Eu vi jornalista sério anteontem, falando que ele está numa crise lunática. Ele o fato do filho ter sido indiciado naquele processo das rachadinhas é irreversível. Eu li o processo, eu estou impressionado. O Ministério Público do Rio de Janeiro está decidido a ir até as últimas consequências. É impressionante o processo, Thalita. Essa família enriqueceu, não com o dinheiro que nomeou um secretário de Estado no Rio de Janeiro e ganhou comissão numa. Não, enriqueceu com a verba de gabinete federal dele, estadual, quando o filho entrou, e Câmara de Vereadores, quando o outro filho entrou. E o deputado de São Paulo aqui, o Eduardo, né? Ele votou a família inteira na política. Então, eu estou impressionado com isso. Então, ele está transtornado com isso, porque ele sabe que não tem volta essa situação. E aí o candidato dele é derrotado por uma margem 232 a 300. Ele perdeu o rumo, porque ele sabe o significado da derrota do Trump. Ele sabe que nós vamos retomar o Chile, ele sabe que nós vamos retomar o Uruguai, ele sabe que nós vamos retomar o Equador, que toda a América Latina, ele vai ficar cercado. Acabou o governo dele. Eu espero que a burguesia que o sustente tome a decisão que não tomou até agora, preferiu aturá-lo para, não, vamos respeitar as regras democráticas. Até o Lula, em certo momento, falou, não, olha, vamos em 22 a gente discute. Mas o Lula já entrou na campanha do Fora Collor. Todo mundo, a burguesia ainda não. Pode ser até, e eu já li também jornalistas experientes, dizendo que a partir de janeiro, qualquer troca no comando implica uma eleição indireta e aí uma outra solução via Congresso, que pode ser até Rodrigo Maia. Então, este cenário, nós estamos falando de política nacional, mas é tudo ligado com a geopolítica mundial. O mundo, com esta vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, houve um certo freio de arrumação na velocidade do crescimento com que o neofascismo vinha se materializando. Vários países agora eles estão muito preocupados e até desesperados, porque isso passa a retroceder. Não que o Biden seja o mais democrático do mundo, mas não se compara, e acho que um erro, quero aproveitar e deixar registrado, que eu percebi 2 tipos de erros no nosso campo progressista, não vamos usar o termo esquerda. Um erro, que é uma parcela pequena, mas eu percebi gente com entusiasmo tão grande com a vitória do Biden, que parece que o Biden vai mudar o capitalismo, vai implantar o socialismo lá. Não vai mudar o sistema capitalista, ele é neoliberal, financeiro, vai defender a hegemonia dos Estados Unidos e não vai desmontar nenhuma das 1000 bases no exterior. Então, esses companheiros aqui, é pequeno. Eu estou entusiasmado, não com a vitória do Biden, com a derrota do Trump, o que é completamente diferente. Mas no lado oposto a esse que estão entusiasmados com o Biden, no lado oposto, tem uma parcela que aí também não é tão pequena, eu diria que sim, de cada 5, 20%. Que é aquele discurso, não, são tudo igual, farinha do mesmo saco, nenhum presta, não vai mudar nada. Absolutamente equivocada essa posição. O Biden vai voltar para a Conferência do Clima de Paris no dia da posse ou no dia seguinte. Vai voltar para a Organização Mundial de Saúde no dia da posse.
é provável que restabeleça relações diplomáticas com Cuba, que veio de Obama, mas o Trump retrocedeu, cortou. Ou seja, há uma série de coisas que eu tenho certeza que ele fará e algumas que provavelmente fará. Eu vou aguardar ainda os próximos 6 meses. Estou produzindo um ensaio muito longo sobre isso. Desculpe, você quer falar? Pode falar. Deixa eu te interromper rapidinho, que a gente precisa entregar para a Rádio Brasil Atual. Então, deixa eu mandar um beijo para os ouvintes da Rádio Brasil Atual, que seguem agora com a programação da rádio, mas na TVT e nas redes sociais a gente continua. Beijo para os ouvintes. Até amanhã. Continuando. Você quer entendi. Concluir? Tá bom. Pode concluir. Tá bom. Eu estou produzindo um ensaio, que eu não uso o termo mais artigo, porque ensaio é 10, 12 páginas, e com muita citação, nota de rodapé. É uma pesquisa que eu estou fazendo, que é exatamente assim, são 3, 4, 5 blocos. Né? O primeiro é, por que ele perdeu? Tem que ter alguma explicação. Esse capítulo eu já fiz. A segunda parte é as coisas que eu tenho certeza que ele fará. Está pronto. E as coisas que eu tenho certeza que ele não fará, também está pronto. Agora eu estou no quarto bloco, que é mais ou menos 10 pontos, que eu não posso afirmar que fará ou não. Por exemplo, só vou dar um exemplo aqui, esse de Cuba é um deles. Né? Eu acho que a probabilidade de restabelecer relações diplomáticas é muito grande, mas não vou dizer que fará com certeza, porque daqui a 6 meses, professor, o senhor errou redondamente naquela sua previsão. Nós não fazemos previsão, nós fazemos uma análise. Eu vou dizer... uma das outras várias que estão aqui, por exemplo, né? Ele vai voltar ao acordo nuclear do Irã, assinado pelo Obama. A ONU, a Alemanha, a União Europeia, todo mundo apoia o acordo, o Trump saiu dele. É muito provável que ele volte. Então, esse capítulo do meio, e eu não entro nas medidas que ele tomará interna nos Estados Unidos para beneficiar o povo dos Estados Unidos. O sistema de saúde lá, ele não vai criar um SUS que nem o Brasil, de jeito nenhum. Mas vai melhorar o Obamacare, que foi destruído pelo Trump. Ele vai combater a pandemia, e aí, naquele provável que eu digo do bloco do meio, ele vai voltar para a Comissão Mundial de Vacinas, que o Brasil também saiu, junto com os Estados Unidos, que é que vai distribuir as vacinas para 7 bilhões de habitantes. É uma logística que a ONU sozinho não consegue. Tem que ser os próprios países, as potências, vão sentar na mesa e fazer a distribuição. Os Estados Unidos saiu. Ele vai voltar. Ele vai contratar 100 mil profissionais da saúde para vacinar 350 milhões e, arrisco dizer, com a primeira vacina que ficar pronta. Ele não é negacionista. A imprensa comemorou a Pfizer eficácia de 90%, a Rússia já divulgou que é 92%, mas a imprensa escondeu, ou deu notinhas pequenininhas, que a Coronavac chinesa, atestada pela maior revista científica de medicina do mundo, a Nature, a Coronavac é 95% de eficiência. E as outras de Oxford, que é a AstraZeneca, que é dos Estados Unidos, que é a Pfizer, elas usam insumos chineses, não conseguem fazer sem os produtos fabricados na China. Então, acho que o Biden vai vacinar o povo, qualquer que seja a vacina. Eu quero qualquer vacina, não importa se vem de Oxford, se vem da Rússia, eu quero ser vacinado. Esta doença é igual a Covid, né? O vírus causa uma doença chamada Covid. É igual a poliomielite. Não tem cura. Quando você foi inoculado pelo vírus da polio, ele começa a desenvolver e atrofia seus membros inferiores. Aí não adianta mais a vacina e não tem cura. Não tem um remédio que a criança tome, né, que recupere o movimento. A Covid é assim. Não tem cura. Já falei aqui, o índice de mortalidade é 2,5%, bem menor do que o da AIDS, é verdade. Só que se chegar a 1 bilhão de infectados, morrerão 25 milhões de seres humanos. E nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. O Biden vai entrar nisso, de frente, vai bater de frente, vai fazer aquilo que o Trump não fez e que o nosso presidente não está fazendo. Quando ele foi acusado de genocídio, outro dia, faz um certo tempo aí, deu um escândalo, tentaram censurar não sei quem, um artigo, eu não lembro bem, a memória já está ficando gasta, mas houve nossa, como é que pode chamar o cara de genocida? Genocida não é só aquele que mata, que nem Hitler matou. Genocida é o que deixa morrer.
está sendo exterminado o povo brasileiro lentamente. Vamos chegar a 200 mil mortos, mortes essas que poderiam ser evitadas. Não há uma campanha com a verba publicitária federal no combate à pandemia. Você não vê um esforço governamental. Eu fico imaginando o professor doutor Fernando Haddad, nesse momento, estaria visitando o Brasil inteiro, fazendo campanha, reunindo os governadores. E o Lula, nossa, o Brasil estaria inteiro mobilizado contra o inimigo comum. Ele nega o inimigo comum. Então, isso é um genocídio. É um genocídio. E eu acho que essa situação vai afetar as eleições domingo. Já tenho dito que os neofascistas não vencerão, mas isso pode beneficiar aqueles do nosso campo de oposição, e aí são 7, 8 partidos, né, cujo discurso é a nacionalização do pleito. Não é só discussão de problema de esgoto e asfalto, né? Se discute a pandemia, que foi o centro da discussão nos Estados Unidos, por isso que o Biden ganhou. É uma das 5 razões que eu aponto da derrota do Donald Trump. Mas é isso, eu estou muito empolgado aí, porque a coisa mexe com as emoções, né? Mexe com as emoções. Pois é, a gente fica indignado com tudo isso. Como eu disse para o Leandro Fortes agora há pouco, é um dia de lamentar todas essas notícias, porque são absurdas, são tristes. Agora, só para finalizar bem rapidinho, a gente vai até por volta de 4h10, eu queria só... Vamos comentar um único fato positivo dessa semana, que foi o retorno de Evo Morales à Bolívia. Chegou caminhando, sendo recepcionado por uma multidão. Foi um momento histórico, de fato, né, professor? Você veja que não é o tamanho de um país que faz com que aquilo que acontece lá seja um exemplo para a humanidade, né? A nossa pequenina Bolívia teve, na verdade, 3 fatores essa semana que merecem registro, né? Esse é o terceiro que nós estamos vendo aí. O primeiro é negativo. Antes da posse, o presidente eleito, o Lúcio Arce, sofreu um atentado com uma banana de dinamite. Você viu o chapéu de mineiro deles? Ali, o acesso a uma banana de dinamite é muito fácil. Então, você veja que os fascistas estão muito, né, irritados, incomodados e chegam a fazer um atentado. O segundo fato mais importante é a posse maravilhosa do presidente eleito, com uma votação expressiva de quase 60% dos votos válidos. Ele tomou posse antes numa cerimônia mística com os povos originários, relações com Deus, mitologia, com o sol, etc., que é, na verdade, uma posse muito mais importante do que a formal. E a presença internacional, o rei da Espanha estava presente, e outras autoridades do mundo, 400 autoridades, né? Então, foi muito bonito. E aí, no dia seguinte da posse, esse que nós estamos vendo, um grande líder, tive com ele 3 vezes em Cuba, é uma grande pessoa, tenho foto com ele, gosto dele, ele é socialista, né? Ele é socialista, ele entra para a sua casa, para a sua terra, na fronteira, entra a pé na fronteira da Argentina. Eu pensei que ele fosse chegar de avião. Entrou a pé, carregado nos braços do povo. Isso é uma maravilha. Então, nós fechamos aí com chave de ouro a nossa semana, nossas informações. Agradeço mais uma vez. Semana que vem temos mais notícias quentes. Eu estou esquecendo de um detalhe muito importante para você que acompanha o professor Alexandre Mirhan sempre às quartas ou nas redes sociais. O professor está organizando o primeiro curso de Geopolítica Mundial à distância. Vamos falar sobre isso só para finalizar, professor. Está aí, olha, a partir do dia 8 agora de dezembro. São 5 aulas ali, tem alguns dos temas, e a gente tem o WhatsApp do professor, que se você tiver interesse, manda ali um WhatsApp para ele, já vamos colocar na tela. Fala um pouquinho sobre, professor. Olha, eu já dei esse curso em vários estados, várias vezes, para muitas pessoas presencialmente. Agora eu vou socializar o meu conhecimento, que não é lá tão grande coisa, mas vou socializar. Há um anseio de entender a geopolítica mundial, entender conflitos, entender que a luta do povo palestino pela sua terra não é um conflito religioso, como a imprensa diz, entre judeus e muçulmanos. Não é. Eu vou, então, desmistificar muita coisa. E aí eu estou dando meu WhatsApp, não sei se eu escrevo ali do lado depois, né? O pessoal está mesmo fazendo a pré-inscrição, que o link vai sair dia 25. Vai ser um curso
provavelmente vão aumentar o número de horas que está na tela, né? Vão ganhar 2 livros meus, né? De geopolítica, está incluso no curso, vai poder pagar até em 3 vezes, né? 150, só de livro vai gastar 50, mais 10 de postagem, o dono do curso vai pegar uma fatia. Eu não faço isso, não estou fazendo isso para ganhar dinheiro, sinceramente, mas para socializar, atingir pessoas que querem se aprofundar na temática geopolítica. Já tem 110 pessoas que me mandaram o WhatsApp, nós vamos ter que abrir uma segunda turma de 100, né? E não tem problema, a internet permite tudo isso. Eu agradeço muito o seu apoio, a oportunidade de falar nesse espaço, né? O meu WhatsApp, não sei se é 0199... Está aparecendo aqui na tela, que apareceu. A gente não vê aqui no programa, mas já está na tela assim, então, para quem quiser. Legal. Tá bom. E a gente, com o maior prazer, faz essa divulgação, porque muita gente escreve elogiando os seus comentários e as suas participações aqui. Então, professor, um beijo grande para você. Obrigado. E até a semana que vem. Muito obrigada mais uma vez. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Até.